Boa noite, sou João Menezes. Boa noite, sou Raquel Serpa. Antes de mais, queremos agradecer por estarem aqui presentes. Esperemos que gostem. O tema do nosso trabalho são as plantas medicinais. Existem 3 tipos de plantas: plantas condimentares, plantas aromáticas e plantas medicinais. São estas que vamos focar neste trabalho. Cada vez mais é visível na nossa sociedade o aumento do consumo individual de medicamentos. Este facto tem originado o interesse pelas plantas medicinais no tratamento de algumas doenças. Os objetivos do nosso trabalho são explorar e adquirir conhecimentos acerca das plantas medicinais, informar a população sobre as plantas medicinais no seu geral. Também vamos focar 10 plantas mais aprofundadamente, com as suas características e propriedades. E por último, estudar e tentar compreender as propriedades das plantas medicinais e os seus métodos de aplicação. No decorrer do nosso trabalho, procuramos responder a 8 questões. O que são as plantas medicinais? Para que servem? Como reage o nosso organismo a este tipo de plantas? Onde podemos encontrá-las? Quais são as plantas mais utilizadas? Em que consiste o efeito placebo? Qual a relação entre as plantas medicinais e os medicamentos atuais? E se estas plantas podem ser utilizadas por todas as faixas etárias? Plantas medicinais são plantas que contêm substâncias bioativas e propriedades terapêuticas. Algumas destas plantas são venenosas, ou seja, são tóxicas tomadas em grandes quantidades, por isso devemos sempre tomar em pequenas quantidades para obter o efeito desejado. Nunca devemos esquecer que para cada planta que tomarmos, devemos sempre respeitar as indicações, ou seja, as doses que tomamos, para que não nos aconteça nenhum problema de saúde. Ao longo dos tempos, os povos têm sempre utilizado as plantas medicinais na sua medicina popular. Atualmente, as plantas medicinais são utilizadas para vários fins, tais como infusões, xaropes, medicamentos, óleos, shampoos e noutro ramo das medicinas alternativas, como a aromaterapia. Existem ainda pessoas que utilizam estas plantas na culinária e na cosmética. Sobretudo nas regiões desfavorecidas, os povos continuam a depender destas plantas para cuidados primários de saúde. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer: se bem não fizer, mal também não fará. Não é bem assim. A gente tem que sempre ter atenção às doses que toma de plantas medicinais. As doses e também o tempo que toma a planta medicinal. Não podemos tomar... Há plantas, não é? Há plantas que não recomendam que se tome durante, por exemplo, mais de 4 meses. Temos de ter isso em atenção. Outra coisa que também tem que ter atenção é não misturar muitas plantas medicinais, não é? Não meter aqui a fazer coquetéis de plantas medicinais, porque isso bem não fará de certeza. Uma coisa muito importante é, se uma pessoa tiver um tratamento, tiver com medicamento para se tratar de alguma coisa, tem que ter em atenção se a planta medicinal não anulará o efeito do fármaco. Não existem plantas medicinais originárias dos Açores. Todas as que temos conhecimento foram introduzidas na região. Estas plantas podem ser encontradas em jardins botânicos, herbanárias, herbários, farmácias, jardins privados ou no seu estado selvagem. Quais as plantas medicinais mais utilizadas? Ora bem, como já devem ter visto, esta pergunta não é uma pergunta fácil de responder, porque há pessoas que utilizam as plantas medicinais, outras que utilizam outras que não utilizam, por isso não há uma resposta concreta para esta pergunta. O que é que nós fizemos? Fomos recolher muita informação acerca desta questão, não é? À população da região, para selecionar 10 plantas que fossem as mais utilizadas. E são essas 10 plantas que nós vamos mais à frente focar mais concretamente durante este trabalho. O efeito placebo é um tratamento inerte. Há pessoas que defendem que é físico, outras pessoas dizem que é psicológico. Para vos explicar estas duas perspectivas, vou começar por dar exemplos. Vou começar pelos psicológicos. Imaginem uma pessoa que está com dor de cabeça, vai ao hospital e o médico diz que tem um medicamento muito bom, que vai 100% de confiança, que vai tirar logo as dores de cabeça. E assim é. A pessoa, ao fim de algum tempo, fica sem dores de cabeça. Até que pergunta ao médico qual é o nome do medicamento, que é mesmo muito bom. O médico diz que não é medicamento nenhum, não passa de um coçado de laranja. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? A pessoa, ao acreditar, ao ter esperança que aquele medicamento ia lhe curar, ficou mesmo curada. Por isso é que a relação médico-paciente é muito importante. Em relação ao físico, o efeito placebo ser físico tem a mesma base, ou seja, a pessoa vai ao hospital,
está com dor de cabeça, o médico dá-lhe um medicamento, diz que é muito bom, a pessoa toma o medicamento, o que é que vai acontecer? A pessoa, ao acreditar que aquele medicamento vai lhe curar, não é? Vai promover reações físicas no seu organismo com a libertação de endorfinas e vai mesmo curar as dores de cabeça. Com estudos feitos até agora, demonstram que há pessoas que reagem melhor aos placebos do que outras. Umas reagem bem, outras reagem menos bem, depende da pessoa. Os placebos também são muito utilizados na indústria farmacêutica. Para quê? Quando a indústria farmacêutica produz um medicamento, ela tem que saber se aquele medicamento tem mesmo o efeito desejado ou então é placebo. Então, aleatoriamente, produz medicamentos e placebos para testar em pessoas para saber se aquele medicamento é mesmo curativo. Ao longo dos anos tem-se vindo a registrar um problema relacionado com os placebos. Qual é esse problema? É um problema a nível ético. Será que o médico deve enganar o paciente mesmo sabendo para curá-lo? Ou seja, mesmo o médico tem o direito de enganar o paciente sabendo que ele pode não ficar totalmente curado? Isso é um problema ético, porque os médicos, quando atribuem um placebo a um paciente, a intenção deles é enganar o paciente para que ele possa recuperar, para que ele fique bom. Ao nível científico, o efeito placebo está totalmente provado cientificamente, embora permaneça um mistério até hoje. Hoje em dia, para o fabrico de certas especialidades farmacêuticas, continua a ser indispensável a utilização da matéria-prima vegetal. As plantas medicinais são consideradas produtos naturais, enquanto que os medicamentos são produtos à base de químicos sintetizados, ou podem conter na sua constituição plantas medicinais também. As plantas medicinais podem ser utilizadas por todas as faixas etárias. O que temos de ter em conta é, por exemplo, uma mulher que esteja grávida não deve tomar certo tipo de plantas porque estas podem conter um efeito abortivo. Também, como eu já disse, se estivermos a tomar um medicamento, temos de ter cuidado e atenção com a planta que vamos tomar, porque esta pode anular o efeito do medicamento. E também, sempre respeitar as doses indicadas. Consta que em 1737 a.C. foi feita a descoberta do chá. Enquanto o imperador chinês passeava nos seus campos, pediu aos seus servidores que trouxessem um pouco de água a ferver, enquanto este descansava sobre a sombra de uma árvore. Foi precisamente desta árvore que caiu uma folha na chávena e originou a primeira chávena de chá. Os papiros egípcios, que datam 1700 a.C., provam que o chá já era utilizado com fins terapêuticos. Os portugueses, no século XVI, trouxeram o chá da China e propagaram a sua divulgação por todo o mundo. A maior parte das pessoas dizem que para fazer um chá utilizam partes de plantas e adicionam água a ferver. Isto não é bem assim. Só existe um chá no mundo. É a infusão da planta do chazeiro, que tem como nome científico Camellia sinensis. Todos os restos são infusões, ou seja, infusão de alecrim e etc. As infusões são utilizadas para partes tenras da planta, como por exemplo folhas ou flores, enquanto que a decocção ou cozimento são utilizadas para partes mais rijas, como as raízes e frutos secos. Em relação ao chazeiro, há diversos tipos de chás, nomeadamente o chá verde e o chá preto, que sofrem uma oxidação artificial. O nosso questionário apresentava 5 questões. Sabe o que são plantas medicinais? Costuma recorrer a estas? Sabe onde encontrá-las? Sabe o que é o efeito placebo? E se prefere usar plantas medicinais em vez de medicamentos? Está aqui o nosso gráfico. Aqui neste gráfico, a primeira pergunta é claramente visível que a maior parte das pessoas sabe o que são plantas medicinais. Até podem ver os homens, 100%, todos disseram que sabiam o que eram plantas medicinais. As mulheres costumam usar plantas medicinais em maior quantidade do que os homens. Também podemos ver aqui que os homens não sabem onde encontrar as plantas medicinais, a maior parte, alguns sabem, mas em relação às mulheres não sabem onde as encontrar. A maior parte das pessoas não sabe o que é o efeito placebo, como podem ver. E a última questão, a número 5, diz que as pessoas utilizam mais os medicamentos que as plantas medicinais, mesmo sabendo que os medicamentos são feitos a partir de substâncias das plantas medicinais. Estas são as plantas que selecionámos para focar mais aprofundadamente. Agora vamos fazer uma visita guiada ao Jardim Botânico, parando em cada uma destas para vos dizer as características e propriedades de cada uma. Aloe vera. A sua designação em latim é aloe.
Pertence à família das liliáceas e é frequente nos climas temperados e úmidos, crescendo espontaneamente ou por cultivo. As folhas são grandes e carnudas, com arestas espinhosas dispostas em espiral. A sua cor é cinzento esverdeado. Este floresce na primavera, sendo as flores de cor amarela ou vermelha. É rica em aloína, que é o seu principal composto ativo, contendo ainda um glicósido, resina e uma essência. Tem propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes, diuréticas, laxantes, antibióticas, antiasmáticas, anti-acne e é bom para as dores de cabeça, para o tratamento de alergias, tratamento de artrites, queimaduras, tendinites, entorses, otites, conjuntivites, pé de atleta, hemorroidas, queda de cabelo, gengivites, problemas de estômago e ainda diabetes e problemas renais. Salva. A salva é originária da região mediterrânica oriental. É cultivada em todo o mundo, tendo como designação em latim Salvia officinalis, e é um subarbusto que contém numerosos caules quadrangulares atingindo 70 a 90 cm, com folhas espessas e flores bastante grandes de cor azul-violeta. As folhas contêm um óleo essencial e numerosos polifenóis, como por exemplo ácido cafeico e ácido rosmarínico. A salva tem a função espasmática, estimulante e antibacteriana. É boa para a queda de cabelo, para problemas digestivos, problemas de menopausa, diabetes e para os dentes. A parte utilizável são as folhas e as flores, tendo propriedades digestivas e estimulantes, reduzindo a depressão. É também anti-inflamatória e é boa para pessoas que têm o cabelo fraco. As mulheres que amamentam não devem tomar infusão de salva, pois esta diminui a lactação. Macela. A macela é uma camomila. A sua designação em latim é Anthemis nobilis. É uma planta vivaz que aparece na Europa Ocidental, nos campos cultivados e nas margens arenosas dos rios. Tem uma altura que vai dos 10 aos 70 cm. Tem um caule de cor esbranquiçada, as flores são amarelas com língulas brancas, sendo o capítulo solitário. Contém um óleo essencial, colina, enxofre, fósforo, ferro, ácidos gordos, inositol e esterol. Tem propriedades antiespasmódicas, digestivas, febrífuga, vulnerária e é boa para a conjuntivite, furúnculos e é tonificante para a pele. Dente de leão. O nome científico é Taraxacum officinale e é da família das astaráceas. As partes utilizadas desta planta são as folhas, sementes e raízes. Esta planta tem as seguintes características terapêuticas: é diurética, antianémica, anticolesterol, antidiarreica, antihemorrágica, antihipertensiva, anti-inflamatória e antioxidante. Também é aconselhada para a cura do ácido úrico, fígado, acnes, infecções biliares, hepáticas, ósseas, renais e vesicais. Também é boa para aliviar as irritações na pele e anemias. Para estimular a digestão é feita uma infusão das folhas. Absinto. O absinto tem como designação em latim Persea gratissima. Esta planta é originária da América Central e mede entre os 4 e os 8 metros, com ramos dispostos em pirâmide. As folhas são simples, com recortes lisos e as flores são pequenas, esverdeadas e aromáticas. A polpa do fruto é muito rica em lípidos, vitamina A, vitaminas do complexo B, aminoácidos e substâncias com ações antibióticas. É muito nutritivo, tem uma ação adstringente, balsâmica e diurética. Hortelã. Existem mais de 100 espécies de hortelã. A hortelã que vamos falar tem como nome científico Mentha spicata, erva vivaz com folhas cernadas e aromáticas. Esta planta é nativa da região mediterrânica e é muito cultivada em Portugal, incluindo nos Açores. A hortelã desimpede as vias respiratórias, é estimulante, digestiva, relaxante muscular, refrescante para o hálito, analgésica, boa para as dores de cabeça. É também utilizada em culinária e antigamente o povo usava para combater as lombrigas. Tem como propriedades analgésica, digestiva, estimulante e tónica. Funcho. O funcho, também conhecido por erva doce, é o nome popular dado à espécie herbácea com o nome científico de Phoeneculum vulgare. É uma planta fortemente aromática, comestível e utilizada em culinária, em perfumaria e ainda como aromatizante no fabrico de bebidas espirituosas. O funcho é nativo da bacia do Mediterrâneo, com variedades na Macaronésia e no Médio Oriente.
onde surge no estado silvestre, mas é hoje cultivado sob diversas formas, em todas as regiões temperadas e subtropicais. Já conhecido dos antigos egípcios, árabes, gregos e romanos, que a utilizavam não só na culinária, mas também para fins medicinais, é mencionada pelos antigos médicos e botânicos como Hipócrates e Dioscorides, era ainda cultivada nos jardins dos mosteiros e igrejas da Idade Média para refrescar o ar e proteger contra os maus olhados e a bruxaria. Esta atua no aparelho digestivo, diminuindo as dores e gases e previne espasmos e cólicas em todo o organismo, inclusive as menstruais. O seu uso também favorece a eliminação do excesso de muco no aparelho respiratório, melhorando estados de congestão e funcionando como expectorante. Também ajuda a baixar a febre. O potássio nele contido confere a esta erva propriedades diuréticas e por isso purificadora do corpo, beneficiando as vias urinárias. Quando utilizado por gestantes em fase de amamentação, aumenta a produção de leite materno. Alecrim. O alecrim tem como nome científico Rosmarinus officinalis. O alecrim foi trazido para a Europa pelos primeiros monges cristãos, tornando-se muito popular nos jardins dos conventos, onde já era utilizado para fins medicinais, mas também era colocado nos armários para afastar traças e queimado nos quartos para purificar o ambiente onde tinham dormido pessoas doentes. Também era utilizado pelos romanos para estimular o cérebro, fazendo uma coroa com estes à volta da cabeça. O alecrim é um arbusto muito ramificado, sempre verde, com hastes lenhosas, folhas pequenas e finas, opostas, acossadas, persistentes, densas, lineares e estreitas, reunindo-se em espigas terminais. A parte inferior das folhas é de cor verde acinzentada, enquanto que a parte superior é verde escura. A parte utilizada para fins terapêuticos são as folhas e as flores. Estas têm como propriedades terapêuticas a estimulação digestiva, antiespasmódica, antioxidante, diurética, ataca a celulite, estimula a circulação, é vasodilatadora e antisséptica. Auxilia no tratamento da clorose, palidez na menstruação, falta de apetite, sistema cardiovascular, medo, nervosismo, cefaleias, digestão difícil, tosse, bronquite, asma, depressão, inflamações intestinais, queda de cabelo, analgésica, cansaço físico, cólicas intestinais, gases intestinais, debilidade cardíaca, inapetência, enxaqueca, cicatrização de feridas, diminui os inchaços, dor de cabeça de origem digestiva, insuficiência da vesícula, limpa o sangue, auxilia no tratamento do coração, elimina o reumatismo, combate as dores articulares, contusões, entorses e problemas respiratórios através de infusões. Usa-se também no banho para eliminar impurezas de pele e infecções diversas. Malva. A malva tem como nome científico Malva silvestris, pertencendo à família Malvácea, que vem do grego malak, que significa suave, uma vez que a planta cura e acalma. É uma planta expectorante, diurética e calmante, popularmente indicada para catarros de garganta e dos brônquios, laringe, faringe, olhos, ouvidos, estômago, úlceras, rins, bexiga, ovários, nervos, hemorroidas e para o mau hálito. Previne inflamações dentárias, dores de dentes. O seu uso é bom para inflamações da bexiga, intestinos e garganta. É também benéfica contra picados de insetos, como cicatrizante e para irritações da pele. Costuma-se dar raízes de malva às crianças na época da dentição, para que elas as masquem, pois além de acalmar a dor, favorece o desgaste necessário da pele no local onde os dentes irão romper. A folha fresca e lavada da malva, friccionada em picadas dolorosas de insetos, alivia rapidamente a dor. Esta é excelente para pele e cabelo, funciona como anti-rugas e é refrescante. Papoila. O nome científico é Papaver roes. Quase toda a gente conhece a papoila de flores vermelhas singelas que nasce espontaneamente nos campos. Existe um preconceito muito espalhado de que são venenosas, devido ao facto que uma parente desta planta, a Papaver sanguínfero, a dormideira, ser venenosa, mas a papoila não tem nada a ver com esta planta. A parte utilizada são as pétalas, de preferência secas. A papoila, usada como produto externo, é sedativa, antiespasmódica e é boa para as insónias, cólicas e nervosismo. O seu uso interno é feito através de infusões. Em muitos países da Europa, utilizam-se as sementes para decorar e temperar pão e certos bolos. Mais uma vez, queremos agradecer a vossa disponibilidade em estar aqui a assistir ao nosso projeto. Esperamos que tenham gostado.
Também queremos agradecer a todas as pessoas que tornaram este projeto possível, não é? Que nos ajudaram neste trabalho, nomeadamente a nossa professora Cristina Carvalhinho, que sempre nos acompanhou ao longo das aulas, não é? E ao Sr. Engenheiro João Melo, que nos proporcionou sempre matéria, não é? Matéria científica da origem das plantas, o jardim botânico, nos influenciou muito no nosso trabalho. No Bar do Teatro está disponível uma exposição fotográfica e amostras de óleos e de chás que poderão experimentar. Obrigado. Obrigada, boa noite.